Olá, estamos aqui novamente e nós vamos agora para o passo a passo, onde você vai montar um roteiro seguindo as orientações para que você possa colocar em prática o seu projeto, que é escrever um livro em 7 dias. Então eu vou estar aqui lendo para você e a gente vai desenvolver os tópicos. Eu vou estar falando de cada tópico, lembrando sempre que você vai ter esse material todo disponibilizado para você embaixo aí do vídeo, certo? Na plataforma tem isso. Então vamos lá. Um passo a passo alinha soluções para os problemas organizacionais na construção do seu livro e auxilia na melhoria de resultados. Assim é possível atingir as metas que você se propôs e os objetivos da sua estratégia. Sem planejamento, o passo a passo fica debilitado, tornando o trabalho mecânico e descontextualizado, com a dinâmica que você se propôs na execução do seu objetivo, que é produzir seu livro em 7 dias. Então, tudo aqui é focado para isso. É claro que cada um vai se adequar à sua realidade. Alguns vão escrever pela manhã, outros à noite, outro no intervalo do trabalho, outro indo e vindo do trabalho, né, nos metrôs, nos ônibus. Então, cada um vai adequar a sua realidade, mas aqui você vai entender a importância de um passo a passo, de um plano de ação, de um cronograma, de checklists, de metas bem definidas. Então vamos lá. Defina claramente os objetivos. Seu objetivo é apenas um: escrever um livro. Esse é seu objetivo. Torne suas metas mensuráveis. Escrever um livro em 7 dias. Joaquim, mas eu nunca consegui escrever um livro. Relaxa. Você destravando a sua mente, trabalhando a sua emoção, você vai conseguir realmente escrever esse livro em 7 dias. Liste todas as tarefas que devem ser realizadas. Exemplo: definir o tema, separar horário para pesquisa, criar os conteúdos, organizar esses conteúdos, escrever 10 minutos todo dia pela manhã, escrever 30 minutos antes de dormir. Então você tem que estabelecer prazos definidos. No primeiro dia eu vou definir o tema, no segundo e no terceiro dia eu vou pesquisar o conteúdo, vou estudar tudo sobre esse tema. No quarto dia eu vou iniciar a escrever. Eu vou escrever no mínimo 15 páginas, 40 páginas, 10 páginas. E assim você vai definir isso aí. Então, você tem que determinar bem os objetivos. Exemplo: vou acordar 7 horas para ir trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou acordar a partir de agora 6h20 para mim poder escrever por 20 minutos, por 30 minutos. Então, dentro da sua realidade, da sua possibilidade, você já definiu. Então, você vai colocar seu despertador. Se você morar com alguém, com a sua família, você vai deixar avisados. Você não quer interrupções, você quer estar focado nesse objetivo. Então, isso tem que ficar muito claro para você num passo a passo. Então, você tem que estabelecer metas que possam ser checadas, checklists, mensurar, checklists, né? Então, como você tem que fazer isso? Eu vou pegar e vou fazer pesquisa segunda e terça-feira. Eu vou fazer das 11 horas da noite até a meia-noite. Então, pega o seu relógio, pega o seu alarme, define isso no passo a passo e faça. Se você não fizer, o que você vai fazer? Vai ficar perdido. Você precisa fazer. Você tem que definir os horários de forma criteriosa e segui-los. E sempre para e todo dia pega o seu passo a passo e leia. Eu fiz isso no dia, eu consegui? Então vamos lá. Você tem que acompanhar o passo a passo e estar pronto para corrigi-lo, para adequá-lo segundo alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, você vai definir aí de escrever o livro, certo? Das 11 até das 11 da noite, das 23 horas à meia-noite. Aí de repente uma amiga te liga, o namorado, o filho, qualquer compromisso, fala: olha, surgiu esse compromisso aqui, vamos. Tudo bem. Você vai adequar e falar: bom, hoje eu não escrevi, amanhã eu vou acordar uma hora mais cedo, amanhã eu vou reduzir meia hora no horário do almoço, meia hora na janta, alguma coisa assim,
para mim compensar essa hora perdida. Então você tem que ter isso muito bem definido aqui. Nós fazemos algumas sugestões. Então, defina claramente os objetivos. Tá claro, você define isso de forma imediata. Escrever um livro em 7 dias. Liste todas as tarefas que devem ser realizadas. Você lista elas de forma imediata. Então vamos lá. Definir o tema do livro. 3 horas. Em 3 horas você define, você pensa, você liga, você pesquisa na internet, você define o tema. E isso já vem no seu coração. Então você já vai estar com isso na mente, ok? Distribuir o tema. Tem que distribuir em abertura, apresentação, desenvolvimento, explanação, conclusão, desfecho. 3 horas você distribui o tema. Então, quando você definir o assunto, a pauta, como que você quer o texto, você vai distribuir isso nessas etapas. Início, meio e fim. Então a gente fala abertura, apresentação, desenvolvimento, explanação, conclusão e desfecho. Ok? Então você vai escolher o tema. Você pode escolher o tema em um dia. Fica um dia pensando. Mas acabou esse dia, termine com uma coisa definida. Você não pode, no segundo, terceiro dia, não vou mais escrever aquele romance, eu quero escrever um livro de ficção. Eu quero escrever um livro de autoajuda. Não, define. Pensa nos prós e contras, pensa no que te motiva, no que te faz sentir bem. Definiu, acabou, você está fechado com você mesmo, é aquilo lá. Estudar o tema escolhido, gente. Verificar os livros já produzidos com este tema, se tem, se não tem, certo? Estudar o material que está na internet, em bibliotecas, o que é possível para o tema que você escolheu, identificar o público desse tema, certo? Você vai fazer o tema de acordo com a opinião, você vai fazer um tema contrário à opinião, você vai fazer para quem? Então, você tem que coletar e organizar essas informações sobre o tema escolhido. Separar tópico a tópico, que é interessante para isso. Então, o que acontece? Falando do romance dos seus avós. O que é interessante? Quando eles se conheceram, quando surgiu a paixão, o amor, como que desenrolou isso, como que foi o namoro, como que eles se casaram, certo? As dificuldades que eles tiveram na vida, as realizações, certo? Os filhos, os netos, o desfecho disso, certo? Uma vida dura, mas cheia de alegria, cheia de realizações, o período que isso aconteceu, isso aconteceu na depressão, isso aconteceu na Segunda Guerra, isso aconteceu na ditadura, isso aconteceu num grande centro, isso aconteceu na roça, isso aconteceu fora do país, aconteceu no período da guerra, vovô foi chamado para alistar e deixou vovó. Então assim, tem várias coisas que você tem que separar em tópicos dentro do que você já desenvolveu lá no passo a passo. Então, feito isso, você tem que começar a escrever, porque você já tem na mente desenhado o que você quer, e o passo a passo vai te dar um norte, um roteiro para que você acompanhe isso. Então você vai definir, olha, eu vou escrever 15 minutos, 20 minutos, e você vai sentir-se nisso. Aí você faz uma página, meia página, 2 páginas. No primeiro dia, eu faço 2 páginas. Ok. Então, se você escreve 30 minutos, 2 páginas, um exemplo, você quer que seu livro tenha 30 páginas, 50, 40 páginas, não importa, tá? Tem livros pequenos, muito bons, tem livros grandes, horríveis. Então isso é relativo, tudo é o seu conteúdo e o mais importante é a sua visão. Não tem que ser bom, não tem que ser ruim, é a sua visão. É como você desenvolve isso. Então, o que você tem que entender? Definiu que em 30 minutos você escreve 2 páginas? Opa, então eu vou me programar. Pela manhã vai ser 1 hora, então eu tenho que produzir aproximadamente 4 páginas, 5 páginas, 3 páginas, certo? À noite eu vou escrever mais meia hora, então mais 2 páginas, então vão ser 6 páginas. 3 dias vai dar 18 páginas. 4 dias, certo? Vai dar aí 24 páginas. Opa, 24 páginas já é um bom livro. Você já conseguiu desenrolar bem. Mas eu quero, Joaquim, um livro mais consistente, um livro de 100 páginas. Ok. Dentro da sua possibilidade, aumente o seu tempo. Joaquim, eu não tenho tempo. Durma menos.
durma menos. Peça uma licença do trabalho, converse com seus familiares, peça para se ausentar, porque você está compromissado com a decisão que você tomou. E a decisão que você tomou é escrever um livro. Você, daqui uma semana, vai ser um escritor, vai estar com o livro pronto. Então é isso aí. Ponto final. Não tem o que dizer, não tem aquela coisa. Você entendeu? Então, esse é o processo. Esse é o processo. Então, você definiu isso, certo? Você vai analisar o que você escreveu no final. Só que vai ser mais fácil porque você já dividiu em tópicos. Você já sabe como desenvolver a ideia e concluir a ideia dentro de um processo, que é o livro. Início, meio e fim. Então, o que, que acontece? Escreveu, você começa a dividir ele em capítulos, em tópicos, entendeu? E lembra que seu livro, como todo livro, você vai ter que fazer uma capa, você vai ter que fazer um prefácio, um agradecimento, você vai ter que ao final fazer sumário, definir no fim o nome do livro, que é o mais importante, certo? Nós vamos daqui a pouco falar sobre o nome de livros. Então você vai organizar isso ao final, quando você tiver escrito 20 páginas, 10 páginas. Tem um livro meu, gente, que são 6 páginas. É um livreto de autoajuda, eu acho que são 7 páginas. E é um livreto que as pessoas leem muito, porque é um pocket, é um livro de bolso, onde a pessoa lê. E quando você lê ele no Kindle, no iPad ou no seu celular, ele é gostoso para ler, porque é o que você lê e te dá aquele ânimo, aquela motivação, certo? Você sente aquela palavra poderosa, você anima, show de bola. Então você vai querer ler e reler e reler. Então ele é uma pílula de motivação. Então você vai entender isso aí. Então vamos lá. Você definiu tudo dentro de prazos e critérios, certo? Não vai ser o livro mais longo, mais gigante, 100, 200 páginas, entendeu? Vai ser um livro bacana que seja um livreto, entendeu? Né? Você precisa se soltar dentro da programação. E tudo com disciplina e horário. Tem que fluir para você. Se for difícil para você, se esforce. Se esforce. Tenha disciplina. 7 dias, gente, passa assim. Passa rápido. Então, escolha um local apropriado, uma boa iluminação, um ventilador, um ar-condicionado, um lugar que não tenha pó, arejado, que você se sinta melhor, com silêncio, na varanda, aonde você se sentir melhor. Uma boa mesa, um computador bacana, ou bastante folha e papel para você escrever, se você gosta de escrever. Não vou falar máquina de datilografar, né, porque é complicado. Mas existe muita gente que ainda hoje usa a máquina de datilografar. Então, o que acontece, gente? Você tem que criar uma disciplina, uma constância de horários e períodos. Você tem que escrever tudo dentro do seu passo a passo, da programação que você fez. Você tem que obedecer seu planejamento, escrever intercalando os horários. Mas o que acontece? Você separou meia hora para escrever. O trem tá bom demais? Escreve 40 minutos. Escreve 2 horas, deixa fluir, porque é assim que acontece. Às vezes fala assim, uau, eu já entendi, eu vou direcionar, vai ter essa reviravolta aqui no meu romance, na minha história, aí você senta o pau, escreve, tranquilo. Então você tem que estar pronto para isso fluir. E outra coisa, deu bloqueio? Volta para o capítulo anterior, vai me ouvir, vai ler, vai quebrar essa resistência do bloqueio criativo, vai fazer acontecer. Então, esse passo a passo, ele tem que ser elaborado. E não se preocupe com revisão, não se preocupe com erros de português. Agora é a hora de você fazer o grosso. Fez o grosso, você vai gerando os tópicos dos capítulos, vai corrigindo, vai revisando, de forma que tudo faça sentido para você. É muito comum, eu escrevo com um bando de erro e quando eu leio em seguida, eu leio os erros certos. Então o que eu aprendi? Eu não corrijo meus livros no início. Terminei de escrever, dou aquela respirada, descanso, 1, 2 dias, aí eu vou revisionar com calma. Aí eu consigo ver as coisas. Funciona assim comigo, não sei se vai ser com você. Então você tem que botar em prática para ver. Então, esse passo a passo aqui, você pode botar numa planilha eletrônica, no Excel, no Word. Usa as agendas do seu celular, coloca os horários, define tudo muito bem definido.
e realize o passo a passo. O passo a passo vai te ajudar a saber exatamente o que você tem que fazer no momento que você tem que fazer e qual que é a prioridade. É uma metodologia que ela é correta. O roteiro do passo a passo que foi definido por você, entendendo as suas limitações de ambiente, de trabalho, de local, de horário, é você que sabe. Se você definiu aquilo, faça. Então, passo a passo vai fazer com que você não tenha dúvida. Você criou um checklist, você criou uma sequência, você olha, isso aqui que eu tenho que fazer. Eu me comprometi a fazer isso meia-noite, ou todo mundo estiver dormindo. Ok. Escreveu, corre para dormir, toma um banho, se organiza. Eu me organizei que eu vou acordar mais cedo. Eu vou almoçar, eu vou reduzir o horário do cafezinho, eu vou fazer isso. É você que vai definir, mas siga o passo a passo. Siga o roteiro, seja fiel a você, entendeu? Então, o controle das tarefas, a execução das ações, tem que ter uma gestão de tempo e de recursos superior. O passo a passo é fundamental para colocar em prática os objetivos e as metas criadas no planejamento. Então, você tem que coletar as informações do seu livro e coletando essas informações, você vai desenvolver ele, tá certo? Então você tem que entender esse passo a passo. Então, de forma rápida, você tem que revisar cada item. Esse item pode ser 1, 3, 4, vai depender tudo do contexto que você está inserido. Então, se você hoje trabalha em casa, você vai ter um tempo diferente. Se você tem filhos, se você é casado, não é... Tudo isso vai definir se você está trabalhando, como que é o seu trabalho, se você trabalha de manhã, de noite. Então, tudo isso aí vai influenciar na definição do seu passo a passo. Então, o primeiro passo a passo é determinar bem os objetivos. Isso aí está claro. Escrever um livro em 7 dias. Está claro. Você tomou essa decisão e está 100% comprometido com essa decisão e com você. Então, acabou. Você fechou com você. É isso. Certo? Agora, bota uma coisa na cabeça. Dificuldade vai ter. Não é fácil, mas lembre-se, onde há vontade, existe um caminho. Então, se você tem vontade, você vai dar um jeito, você vai pegar e você vai fazer acontecer. Então, estabeleça as metas que poderão ser medidas. O que isso quer dizer? Se você coloca que você vai escrever, certo? Deixa eu ligar o ar-condicionado aqui. Se você vai escrever 30 minutos e vai produzir 3 páginas, se no primeiro dia você escreveu 2 páginas, tem alguma coisa errada. Então você tem que analisar. Então, não dá para mim pegar, certo? E escrever 2 páginas em 30 minutos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou escrever isso em 35 minutos, em 40 minutos. Você vai pegar e vai analisar o primeiro dia da execução do passo a passo e fazer as correções necessárias de acordo com as possibilidades, com as suas limitações, com o ambiente que você está. Isso tem que ficar muito claro. Então aqui a gente coloca um conceito chamado SMART, que é S de específico, M de mensurável, A de atingível, R de relevante, T de temporal. Então, você vai ver isso aqui tudo escrito. E aqui a gente definiu, detalhou bem como você pode fazer isso. Os checklists eu já escrevi aqui, certo? Você entende o que é o checklist. Definir o prazo, você já sabe. Você tem aí uma definição de prazo dentro dos 7 dias, que é legal. Desenhar o passo a passo. Tenha planos de contingência. Plano de contingência que a gente fala aqui é que várias coisas podem acontecer. Então, uma instabilidade emocional, um bloqueio, uma crise econômica, mal escolha, certo? De repente, você escolhe acordar cedo, mas seu organismo não é legal para isso. Então, é melhor você não dormir ou dormir 1 hora a mais do que acordar cedo. Então, cada um é cada um. Eu, por exemplo, produzo melhor à noite. Eu gosto de dormir de madrugada e pela manhã. Então, para mim, reuniões pela manhã são muito desgastantes, certo? Eu prefiro marcar uma reunião à noite, às vezes a gente conversa com outros países, tem um fuso horário, então é tranquilo para mim à noite. Agora você tem que se conhecer e saber o que é melhor para você.
Então, a maior questão aqui que a gente percebe é o quê? É a autoestima, é a falta da crença em si mesmo. É você não acreditar que você é capaz de escrever esse livro em 7 dias. E nós vamos te dar o suporte. Você escreveu, a gente vai te ajudar. Então aqui, a gente fala que você deve acompanhar tudo, estabelecer um cronograma de paradas e verificações e ser honesto com você mesmo e se esforçar, certo? Então, uma pessoa que vai escrever um livro desprovida de planejamento, ela está fadada ao fracasso. E não é o seu caso, você vai planejar. Então, nós falamos sobre a questão de escolha do nome do seu livro. Isso é fundamental. Os nomes, eles aguçam o desejo e o interesse. Então, hoje está na moda você criar nomes que sejam desafiadores, nomes que sejam instigantes, você entendeu? Então, por exemplo, deixa eu pegar, o que todo mundo anda falando nos últimos 3 anos do ligue o foda-se, faça isso, fala aquilo, filosofia para corajosa. Então, assim, tem vários nomes que você tem que entender o contexto e fazer um nome que a pessoa vai ter a curiosidade, o desejo, vai despertar para ele pegar o seu livro e folhear. Muitas vezes não vai ser aquilo que ele espera, mas pode surpreendê-lo. Muitas vezes você cria um nome curioso que a pessoa vai pegar e vai falar assim, nossa, que legal esse tema, nossa, show de bola. Se fosse um nome mais simples, ele não faria. Então, você tem que ficar atento a isso. Agora, isso é o passo a passo. Eu quero aproveitar, certo? Nós vamos encerrar por aqui e nós vamos deixar outros tópicos. A primeira coisa é a seguinte: você que terminou o seu livro, fale conosco. Nós vamos te dar um apoio na confecção da sua capa. Nós ainda não definimos bem, mas eu posso afirmar que as 100 primeiras pessoas que terminar seu livro e nos chamar aqui, nós vamos pegar nossa agência, nossos designers, e de acordo com o título do seu livro e com um breve briefing que nós vamos fazer em conjunto, nós vamos desenvolver a capa para você, gratuitamente, sem ônus nenhum. E como que você vai saber que atingiu 100 ou não? Quando a pessoa nos procurar, nós vamos pedir autorização para divulgar. Muitos não vão autorizar, isso é comum, mas outros vão autorizar. Então o que acontece? Se você falar, não, olha, eu escrevi o livro, mas eu não quero que seja divulgado ainda, ok, contou lá. Mas se você falar, não, eu quero que seja divulgado, nós vamos colocar aqui, ó, pessoal, do pessoal do curso, 3 pessoas, 7 já fizeram isso, para que você acelere o seu processo e faça. E aí nós vamos também criar, certo? Uma bonificação, uma oportunidade, para quê? Você com o seu livro pronto, você vai pagar um valor simbólico e nossa agência vai fazer o quê? Nós vamos diagramar o seu livro, fazer a capa do seu livro e publicá-lo na Amazon, além de fazer o registro. Então isso aí é algo que é caro, que é dispendioso, mas nós vamos fazer isso por quê? Porque os livros que a gente fizer isso, nós vamos divulgar, nós vamos, com a sua permissão, colocar o nosso selo, as vendas, os royalties, é tudo seu, nós não queremos isso, mas nós queremos poder falar, gente, aqui ó, eu não escrevi livro só para mim não. Esses aqui são os meus alunos e eles venceram, eles escreveram, tá aqui o livro deles, editado, publicado na Amazon. E nós vamos fazer todo o seu cadastro na Amazon, nós vamos preparar tudo, e detalhe, os 100 primeiros que fizer, nós vamos sortear, para quê? Para que os 3 primeiros tenham o seu livro publicado em inglês. Então, isso é muito legal. Inclusive, eu acho que eu vou abrir um outro tópico, gente. Não é uma aula, mas eu vou botar mais um tópico aqui falando sobre isso. Por quê? Nosso objetivo é o quê? É que você escreva o livro, ok, mas que você também publique. E o principal, que você gere receita, que você gere dinheiro com isso. Então você tem que ficar atento a isso. Gente, eu não vou mais me alongar aqui. Eu vou gravar agora um outro
tópico falando sobre essa questão, certo? Dos primeiros que nos autorizarem a fazer, tá certo? Olha, foi um prazer estar nessa caminhada, nessa jornada com você. Põe aqui embaixo as dúvidas, as perguntas. Nós estamos estudando ainda se a gente vai criar um grupo no WhatsApp. A gente tem muito receio disso aí, porque no caso de escritor, tem muitos que ficam desconfiados para que não haja oferecimento de serviços um para o outro, assim, sem a nossa comunicação, sem o nosso entendimento, e principalmente para que ninguém roube a ideia de ninguém, e tem uma série de coisas. Então isso é algo melindroso. Então a gente está vendo se faz isso ou não, mas independente disso, nós deixamos aí um WhatsApp que eu e a minha equipe atendemos e que eu ligo para você deste WhatsApp, certo? Então vai ser eu que vou atender boa parte, os primeiros, nós vamos dar um suporte, vamos acompanhar. Por quê? Porque a gente quer que aconteça, a gente quer que realize. E eu vou mais longe ainda, mas no próximo tópico, porque senão eu vou se prolongar. Gente, obrigado, que Deus nos abençoe e escreva o seu livro. Produza, eu quero lê-lo. Um abraço e até o próximo tópico. Não aula, próximo tópico.